E em estúdio, para fazer um balanço da semana, está José Pedro Belmar da Costa, diretor do Departamento de Gestão de Ativos do Banco Popular. Muito bom dia e obrigado mais uma vez por estar presente neste mercado global. Com as previsões conhecidas ontem por Bruxelas, faz sentido falar-se numa revisão das metas orçamentais para Portugal? Faz todo sentido porque, de facto, quando nós temos um país que está neste momento a beneficiar de um plano de ajuda da Troika e esse plano de ajuda tem como pressuposto um determinado nível de crescimento do PIB, qualquer alteração a esse denominador altera, de facto, a política orçamental que o país pode ter. Como já tinha referido, de facto, ter uma combinação de austeridade com recessão, para não falar em depressão, porque nós estamos a falar em crescimentos, em decrescimentos do PIB na casa dos 3%, apesar de ter havido a correção para Portugal ter sido apenas 0,3%, não é? Portanto, estimava-se uma queda no PIB de 3%, passou para 3,3%, não é uma grande correção ou ajustamento nessa estimativa. Obviamente que isso tem impactos a nível de receita e a nível de despesa, não é? Portanto, não podemos pensar que se mantém tudo, não é? Tudo isto é dinâmico, Portugal está a fazer o seu trabalho, mas precisa, de facto, de que haja alguma compreensão ou alguma ajuda por parte dos mercados para que o nosso déficit, para que consigamos cumprir aquilo que acordámos com a Troika, não é? As palavras de Christine Lagarde há alguns meses sobre precisamente os dois pratos da balança, austeridade versus crescimento económico, fazem mais sentido agora, depois de conhecidas estas previsões. É preciso abdicar um pouco da austeridade para dar força a esse crescimento que é tão necessário? Eu penso que sim, eu penso que faz sentido começar a olhar para o prato da balança que fala, digamos assim, em recessão ou em crescimento, não é? Toda a Europa, como nós vimos pelas previsões da Comissão Europeia ontem, vai entrar em modo recessão, não é? Previa-se um crescimento, embora ligeiro, de 0,3, 0,4 para uma queda do output da zona euro na casa dos 0,3%. Os grandes responsáveis por isto são a Itália e a Espanha. Também a Alemanha tem uma cota à parte, a Alemanha e a França continuam a ser os motores de crescimento da Europa e continuam a ser aqueles que são os responsáveis pela, digamos, o efeito estabilizador no decréscimo do produto europeu, tiveram revisões em baixa. Eu penso que começa a funcionar aqui o efeito medo, não é? Digamos assim, para principalmente a zona da União Europeia que está, entre aspas, bem. Se nós olharmos para isto como um todo, em 300 milhões de habitantes na zona euro, poderíamos dizer que 200 milhões estão bem, que são os países Alemanha, França e países nórdicos, face a 100 milhões que estão mal, digamos que são os países das zonas periféricas, se quisermos incluir também aqui a Espanha e a Itália. Portanto, a democracia ainda funciona nesse aspecto, mas quanto mais sentirem junto, no seu quintal, esta recessão, mais terão a necessidade de reajustar os seus próprios programas orçamentais por forma a entrarem em modo de expansão, ou seja, a ver, e de resto também tivemos a ver os números da Alemanha que estão fantásticos do ponto de vista de déficit público, está a recuperar muito, porque a Alemanha, repito, tem vindo a beneficiar muitíssimo do facto de ser a segunda maior economia exportadora do mundo. Ontem também saíram bons indicadores de confiança na Alemanha. Continuamos, de facto, a ver que a Alemanha, o desemprego está a mínimos históricos desde a unificação alemã. Continuamos aqui a ver indicadores realmente bons. Há ocasião para que possam ser, digamos, mais acomodatícios do ponto de vista orçamental. Por outro lado, os números mostram que, se isso não acontecer, a recessão pode-se aprofundar e entramos aqui numa espiral que, ou seja, há aqui um efeito medo que pode induzir esses países a entrarem num modo mais expansionista. E eu penso que essa será a ajuda que Portugal e os países periféricos mais precisam para resolver o seu problema e cumprir com aquilo que acordaram na Troika. Repito, do ponto de vista de medidas tomadas em Portugal,
as coisas estão a andar muito bem, não é? Portanto, estamos a cumprir, estamos a conseguir fazer aquilo que nos foi proposto e digamos com uma nota bastante positiva. A questão aqui está nas variáveis que nós não dominamos. Os tais fatores exógenos de que o Governo falava. E Portugal, como uma pequena economia aberta, apesar do X das exportações não ser tão grande como nós desejaríamos, necessita, como do pão para a boca, de facto, de um ambiente macroeconómico de expansão e não de recessão, para não falar em depressão, não é? Como diz, ou citando Bruxelas, o fim da recessão vai acabar, passa a redundância, com o fim de 2012. Vamos chegar ao final deste ano e entrar em 2013 com as principais economias do euro novamente em crescimento económico. Oxalá, é a minha enfim, expectativa. Eu gostava, eu sou otimista, portanto eu penso que de facto o ano 2012 poderá ser o ano do pico em termos de recessão. Contudo, há aqui fatores de risco que podem fazer piorar a situação, concretamente toda a questão dos BRICS e o crescimento nos BRICS, o hard landing na China, não é? Apesar de os últimos indicadores serem relativamente simpáticos em relação a isso. Temos os Estados Unidos também, que é uma zona que vai entrar um bocadinho mais em modo político este ano, devido às eleições que se vão realizar e a discussão toda sobre o orçamento, e não nos podemos esquecer que os Estados Unidos expandiram muitíssimo o seu orçamento e a sua dívida pública, e portanto é um problema que eles adiaram, ao contrário da Europa, adiaram para o médio e longo prazo. Em princípio, com bons resultados, dado que os indicadores económicos americanos têm demonstrado realmente que a economia está a crescer. E basicamente são estes assim os fatores mais importantes. Também há aqui o fator Grécia, não é? De ver o que é que vai acontecer. Que é o epicentro deste furacão. Que é o epicentro deste furacão, como é que se vai resolver a questão da dívida grega. Enfim, vai ser possível manter a Grécia neste barco, no barco do euro? Teoricamente, sim. Na prática, tudo aponta para que não. Ou seja, a Grécia neste momento é confrontada com um plano, de pagamento da sua dívida que começa a entrar no campo da impossibilidade, digamos assim. Estamos a falar quase um trabalho de Estão apenas a adiar um problema. Estão a adiar um problema. Eu penso que é insustentável, por mais perdão, por menos perdão que haja da dívida grega, principalmente neste acordo do PSI, com a entrada ou não do Banco Central, o haircut completo de 75% ou 80%, a entrada, enfim, os vários planos que têm que ser cumpridos, nomeadamente a austeridade. Exatamente. As novas exigências. São extraordinariamente irrealistas, tendo em conta que facilmente a Grécia este ano, a previsão também para o orçamento foi bastante pessimista. Se houver derrapagens a esse nível, à semelhança daquilo que referi em relação a Portugal, obviamente que eles não vão conseguir chegar aos 120% do PIB em 2020, como em termos de dívida pública, como é, digamos, o bottom line, como é a condição sine qua non para que este plano possa ir para a frente, não é? Também faz parte daquele grupo de analistas que defende que a única diferença entre Portugal e Grécia é um ano, ou seja, Portugal agora vai passar, ou Portugal provavelmente vai passar agora o que a Grécia passou ano passado, e no próximo ano poderá estar na situação da Grécia este ano. Não, eu aí não me identifico muito com isso, por uma razão. Acho que Portugal cumpriu aquilo que acordou com a Troika, tem vindo a cumprir, tem condições, é um país que, de alguma forma e consensualmente, as pessoas têm aprovado aquilo que o Governo tem vindo a fazer, que são medidas muitíssimo duras, são medidas que implicam, de facto, a tal recessão e que poderão implicar níveis de desemprego como nós nunca vimos e assistimos aqui em Portugal. E isso é muito importante na economia, porque isso mostra que há
cumprimento. E quando há cumprimento, há maior credibilidade. E quando há maior credibilidade, há maior confiança e, portanto, uma maior margem de manobra que Portugal tem junto das instituições europeias para poder ser ajudado em alargamentos de prazos ou aumento, enfim, alguns ajustamentos em relação ao plano de ajuda a Portugal. Na Grécia, acho que isso não é possível, porque, de facto, a Grécia ainda tem muito para fazer e não fez, ou seja, disse que iria fazer muita coisa que não foi feito, nomeadamente, estou-me a lembrar do plano de privatizações que eles têm para fazer, que é uma almofada que nós, Portugal, não temos, que anda na casa dos 50, 60 mil milhões de euros que eles podiam facilmente, entre aspas, não sei se é fácil, se não, neste momento as condições políticas na Grécia são aquelas que são, mas que poderiam de facto ser ou constituir a prova de que estavam a querer cumprir aquele plano que inicialmente lhes foi proposto. Uma última questão, José Pedro. Esta LTRO, depois daquele sucesso em dezembro, sucesso ao nível da procura, naturalmente, e do montante que ascendeu, vai outra vez sofrer uma procura elevada por parte dos bancos? Estou convencido que sim, que vai. Vai ser também mais uma lufada de ar fresco, nomeadamente, e olhando para os principais objetivos deste tipo de operações, nomeadamente compra de dívida para tentar combater esta inflação dos mercados. Vai ser claramente, porque tem sido talvez o mecanismo mais eficaz no combate justamente ao quantitative easing europeu. Ao quantitative easing europeu, em que define um bocadinho aquilo que o Draghi tem sido como presidente do BCE. Portanto, ele conseguiu arranjar um mecanismo de ajuda ao sistema bancário europeu direta e indiretamente às economias, e, enfim, talvez mais indiretamente aos setores públicos, enfim, às dívidas soberanas de cada um dos países, de uma forma muitíssimo eficaz, repito, e muito barata. Portanto, estamos a falar de financiamentos que podem ir até 3 anos a 1%. O output do LTRO aprovado em dezembro foi muito positivo, ou seja, foi positivo. Foram cerca de 500 mil milhões de euros, não chegou, para um universo de cerca de 530 bancos europeus. Portanto, estou convencido que vai ser uma coisa muito... Enfim, vai ser um mecanismo que continua a trazer um balão de oxigênio para a Europa. Os mercados também têm refletido esse aspecto de uma forma muito positiva, portanto, tem havido uns tratamentos de spreads e isso tem sido consequência, de facto, na minha opinião, deste LTRO. A questão aqui está em saber se ele vai ser perpetuado ou não. O montante, enfim, será parecido com aquele que acabou, não é? Entre 500 a 1 trilhão, mais ou menos, enfim, qualquer coisa por aí, 600, 700. A questão aqui está em saber se isto vai ser perpetuado ou não. E aqui fica um bocadinho em evidência o papel do Draghi, que é mais digamos, anglo-saxónico nas medidas para o mercado do que era o Trichet. Mas, por outro lado, temos os alemães, digamos assim, do Banco Central Europeu, os economistas mais fundamentalistas, que acham que isto é uma forma de não comprometer os Estados nas suas necessárias políticas de austeridade, de redução dos déficits orçamentais, principalmente da economia periférica. José Pedro, muito obrigado pela sua análise. Nada, José Pedro Belmar da Costa, diretor do Departamento de Gestão de Ativos do Banco Popular.